Olá, muito bom dia. Coisa boa ter essa oportunidade mais uma vez, a gente estar juntos, apesar de estarmos à distância, de certa forma, mas estarmos juntos, não é? Uma das coisas que eu queria desde já falar para você é que você não está sozinho aí, de forma alguma. Eu ouvi algo essa semana muito interessante, que eu ouvi alguém dizendo o seguinte: a gente está usando uma expressão que está vindo muito para a nossa mente, de que nós estamos isolados, no isolamento. Na verdade, nós não estamos isolados. Nós estamos, grande parte de nós, na verdade, está em casa ou trabalhando, mas nós temos outras pessoas, temos contato por mensagem, pelo telefone, e agora, inclusive, você não está isolado de forma alguma. Estamos em contato um com o outro e, acima de tudo, em contato com Deus. Somos uma comunhão com Deus. A gente vai ter esse tempo agora de culto. Mais uma vez, enquanto a gente está observando essa quarentena toda, a gente ainda não tem condições de fazer essa reunião presencial. Mas eu queria ler um trecho da Bíblia, um texto bem conhecido, que é o Salmo 100, que diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam, adorem o Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. E preste atenção nesse versículo final do Salmo 100. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos louvar o Senhor agora. Eu vou orar e logo depois a gente louva com alguns cânticos, e esse tema da misericórdia e da fidelidade, de alguma forma ele vai permear esse culto aqui, você vai ver isso já já. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, mais uma vez nós nos reunimos no nome do Senhor, aqui nesse lugar e nesses lugares todos espalhados, mas nós invocamos o nome e a presença do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a perceber de novo a palavra, a vontade do Senhor, a ter uma experiência de encontro com o Senhor. Eu oro para que o Espírito do Senhor nos visite nesse dia, visite o coração, visite a mente, visite o corpo de cada pessoa, de forma que a gente não tenha dúvida de que o Senhor continua cuidando de nós e que mais uma vez o Senhor manda o recado do Senhor para a nossa alma, para o nosso coração, gerando paz, gerando renovação para a vida. E que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, na leitura da palavra do Senhor, nas nossas orações, nos cânticos, na pregação, em tudo. E inclusive no nosso tempo de comunhão online, em casa, em todos os lugares. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Senhor do meu viver, meu Deus, é graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus.
antes que os montes viessem a nascer, e também que o mundo e a terra surgissem, tu sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Senhor, tu tens sido, Senhor, tu tens sido nosso refúgio, sempre és, de geração em geração. Antes que os montes viessem a nascer, e também que o mundo e a terra surgissem, tu sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Tu sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus eterno que cuida de todas as coisas, né? Como nós lemos e como nós cantamos, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Pô, como a gente faz sempre aqui nos nossos cultos e a gente tem esse momento de adoração, nós chegamos no ápice dele, da adoração, e nos entregamos, nos rendemos tudo que nós somos. Rendemos inclusive nossas contribuições, nossos dízimos e nossas ofertas como uma expressão de louvor a Deus. E deixa eu te dar uma palavra específica sobre isso. Nesses dias em que a gente está assim, não está tendo tanto esse contato presencial, uma palavra para você que é da igreja, membro da igreja, para você que não é membro da igreja. As contribuições são contribuições espontâneas, voluntárias, elas têm propósitos específicos. Primeiro é a nossa adoração, a demonstração de fidelidade a Deus. A segunda coisa é que elas ajudam na manutenção de todas as coisas que nós fazemos, de todas as iniciativas, daqueles que vivem
do trabalho da igreja, e trabalham na igreja, seja pastores, sejam os missionários, sejam os funcionários aqui da igreja e as pessoas que a gente ajuda também. E olha só, eu quero dar uma palavra mais específica para você. Eu queria dizer para você o seguinte: esse é um tempo de quem pode contribuir de maneira especial, que faça uma contribuição especial. E deixa eu dizer para você, não é barganha, nada a ver com dar mais dinheiro e você vai ganhar mais bênção, não é isso. Sabe que nesse tempo agora, muita gente já começa a enfrentar alguns desafios financeiros. A igreja também, mas inclusive gente da igreja, gente que tem contato com a igreja, que vão ter outros desafios e nós vamos precisar ajudar essas pessoas. Para ajudar essas pessoas, nós precisamos ter recursos. Inclusive para ajudar as próprias pessoas da igreja, que após esse tempo agora terão uma dificuldade aí para até ajustar, readaptar, todas essas coisas. Então eu estou chamando você que está assistindo a gente, você que é abençoado com esse ministério, a dar uma contribuição, uma oferta especial para a igreja, ajudando as pessoas, ajudando o ministério. Não é questão de pedir dinheiro. Para você que não está acostumado com a gente, nem eu sou de fazer esse discurso. Nosso negócio não é pedir dinheiro, mas esse é um momento de adoração e é um momento de generosidade. É uma das coisas que mais mostra a nossa adoração a Deus, é a nossa generosidade. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo através de transferências, ou quem pode fazer um depósito bancário, pode ir no caixa eletrônico, faz o depósito. Quem não pode, faz a transferência online. Ou você pode fazer usando o aplicativo aí do PicPay, se você tem ele. Você pega o QR Code e você chega a câmera aí na tela. Já você vai ver aí o QR Code. Você pode chegar a sua câmera e fazer a transferência, a sua contribuição. Para você que quer fazer esse depósito, essa oferta e enviar essa contribuição para a gente, os nossos dados, que inclusive vão estar escritos aí debaixo do vídeo, aí no YouTube, bem debaixo, vão ter todos os dados, mas para você que quer sabê-los agora, aqui no vídeo eu vou dizer para você. É Banco do Brasil, agência 3490, dígito 8, agência 3490, dígito 8, conta 1973, dígito 9. A conta é 1973, dígito 9. Se você precisar do número do nosso CNPJ para fazer essa transferência, o número é 07 777 424 /1000 ao contrário, -06. Vou repetir. CNPJ 07 777 424 /1000 ao contrário, -06. E você vai ver lá o Instituto Bíblico, que é esse mesmo, a nossa associação. Então, o nosso convite primeiro é: adore ao Senhor, se renda ao Senhor, Entregue ao Senhor sua vida, o controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe muito. E você que está precisando da provisão de Deus, desde já a gente ora para que você seja visitado. Você que pode contribui de acordo com o que pode, com o que propõe no coração e com aquilo que vai comunicar sua adoração a Deus. Você quer fazer uma contribuição para a nossa igreja, diante dos desafios que eu te falei, faça também. Que Deus te abençoe muito, te dê paz e alegria no coração. E vamos louvar a Deus mais uma vez com mais um cântico. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Graças a Deus por isso e que Deus te abençoe mesmo nesse tempo, abençoe sua vida, nos abençoe para tudo isso que a gente está vivendo, né? Para todas essas circunstâncias, que o Senhor cuide de nós, cuide das nossas casas, cuide do povo, cuide do Brasil, cuide da nossa economia, né? Continuamos orando por nós, orando pelas nossas cidades, pelo nosso país, por outros países e tantas pessoas que estão enfrentando essa batalha toda. Mas olha, nesses dias e diante de tudo que a gente tem enfrentado aí, a gente tem trazido palavras, outras pessoas que têm pregado, tem sempre trazido alguma palavra que chama a gente para crer e olhar para Deus sempre e, é óbvio, renovar, não é, a nossa expectativa, a nossa fé em Deus. E a gente está aqui nessa manhã para fazer isso mais uma vez, nesse dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. O Senhor que dirige a história, o Senhor que está acima de tudo. E a palavra de Deus diz isso, olha, o dia que o Senhor fez é o dia para nós nos alegrarmos nele. Vamos nos alegrar nele nesse dia, né? Você pode estar aí já
entrando nos dias de talvez maior apreensão, não sabe como fica, não sabe o que vai, se essa semana você sai um pouco mais ou não. A grande questão é que no meio de tudo que está acontecendo, né, no Brasil, tudo está acontecendo no mundo, tudo está acontecendo nesse período, nós temos o que acontece na nossa mente e no nosso coração também, né? E eu quero refletir com vocês aqui hoje, especificamente, num texto que está no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Se você puder pegar sua Bíblia aí agora e acompanhar comigo, o livro de Lamentações de Jeremias. Ele é logo depois do livro do profeta Jeremias. Ele, como alguns dizem, ele é exatamente a conclusão do livro ali do profeta Jeremias. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 17. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: já não sei o que é ter paz, esqueci o que é desfrutar o bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro em mim. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ou o seu grande amor, não tem fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar mais uma vez? Eu quero te convidar a orar agora, nesse instante, por você mesmo. Orar por mim, claro, a perfeição é da palavra de Deus, conquanto mensageiros sempre sejam imperfeitos. O que a gente ora é para que a mensagem perfeita de Deus chegue ao coração de cada pessoa, ao espírito de cada pessoa, e realmente produza aquele fim por qual ela está sendo designada. Mas ore nesse tempo para Deus te dar uma palavra, para Deus mandar um recado dele, que você tenha aquela convicção que veio dele para você nesse dia. E ore por mim também, por nós agora. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós louvamos o nome do Senhor por todas as coisas que o Senhor faz. Porque como nós lemos e nós cantamos aqui hoje, o Senhor é bom. O Senhor é eternamente bom. Nem sempre a gente reconhece, nem sempre a gente entende como essa bondade se manifesta. Mas agora, diante desse momento, diante da palavra do Senhor, eu oro para que, mais uma vez, o Espírito do Senhor nos faça ir além da mera letra, ou seja, nos faça não só ler um texto, mas ouvir a voz do Senhor. Nos ajude retirando dos nossos pensamentos, da nossa mente, do nosso coração, todo tipo de distração, de preocupação, e agora ajuda-nos, Deus, captura a atenção da nossa alma para o Senhor, e fala conosco em nome de Jesus, amém. Bom, como eu disse aqui, nós estamos meditando em cima desse texto de Lamentações. E é engraçado, porque a gente fala lamentações, de cara, ao falar lamentações, já vem uma coisa assim, que ela não é tão agradável na cabeça da gente, não é? Lamento. Nós estamos espalhando lamentos por aí. Lamentos estão sendo espalhados em todos os lugares, dentro de casa, nas conversas, nas mensagens que a gente troca, até nas brincadeiras, nos memes que a gente recebe. Se a gente olha por trás deles, tem muitos lamentos. É gente que começa a brincar já com o sofrimento. E, bom, o ser humano é assim, mas sobretudo a gente, o brasileiro, não é? A gente sempre dá um jeito de brincar com essas tragédias ou coisa desse tipo. Mas o lamento está espalhado aí. E aqui a gente está lendo um texto do profeta Jeremias, chamado de profeta chorão por muitos, né? E
que esse profeta chorão, esse profeta Jeremias, que profetizou algo tão profundo para o povo de Deus naqueles dias, primeiro, ele já começa tendo uma experiência assim, de quase luta com Deus. Olha só, Deus vem e chama Jeremias para ser o profeta, o mensageiro dele, para ir anunciar para o povo dele umas coisas pesadas. Você vai ler isso lá no livro do profeta Jeremias, e de cara Jeremias vai falar com Deus assim: não, Senhor, eu não faz isso comigo, Deus. Jeremias diz assim: eu nem sei falar, eu sou como uma criança. Em outras palavras, ele está falando: por favor, comigo não, Senhor. Eu vou ter que encarar o seu povo e falar isso, né? Eu vou ser esse mensageiro do Senhor. E naquela linhagem profética, naquela cultura toda, ele já sabia como é essa coisa de ser profeta, né? De ser boca de Deus para o povo de Deus, inclusive. Porque tem lembranças de Deus e tem lembranças do pecado do povo também. E na profecia de Jeremias, inclusive, você vai ver isso. Jeremias é aquele que chega e fala para o povo dele sobre o cativeiro babilônico. Ele fala o seguinte: olha, vocês zombaram dos profetas, né? Vocês viraram as costas para a palavra de Deus, e agora Deus vai deixar com que outro povo venha aqui, pegue vocês e leve vocês cativos, e aí vocês vão para a Babilônia. Isso lá mais ou menos no capítulo 25 do livro de Jeremias. Ele diz: vocês vão ficar 70 anos por lá. Então, depois que cumprir os 70 anos, vocês serão trazidos de volta para Jerusalém. Mas, antes disso, Jerusalém vai ser visitada, saqueada, vai ser arrebentada aqui por esses povos inimigos. Por quê? Porque vocês viraram as costas para a palavra de Deus. Agora, Jeremias era com esse peso. Então, além do chamado, e Deus, quando chamou ele, falou assim: olha, que fique claro para você, Jeremias, que eu já te conhecia antes de você ter vindo a essa vida, né? Antes mesmo, quando estava te formando no ventre da sua mãe, eu já te constituí profeta para as nações. Está lá no início do livro de Jeremias. E aí tem essa luta do Jeremias com a vocação dele, mas ele vai lá, o profeta fala isso, e depois ele ainda traz uma palavra de consolo. Lá no capítulo 29 de Jeremias, a gente vai ver isso, ele falando: olha, Deus fala através dele, mas eu tenho planos bons para vocês. Eu tenho planos, eu tenho pensamentos muito mais altos, eu tenho pensamentos de paz, planos de prosperidade para vocês. Portanto, lá onde vocês estiverem, e onde estiverem, no momento que estiverem, por maior que seja a tristeza ao redor de vocês, orem por paz aí, por paz em Jerusalém, e paz em todos os lugares onde vocês forem levados, porque eu tenho pensamentos de paz a respeito de vocês. Então, olha só, essa é a realidade do profeta Jeremias. Que luta, que é chamado, que fala do problema, que fala da questão do pecado do povo de Deus, que anuncia a disciplina de Deus, né? Como Deus está disciplinando o povo dele, e consequentemente outros povos fazem parte disso aí, porque Deus dirige essa história. Você vê que Deus pega outro povo para vir para Jerusalém, para vir tratar do povo dele. É Deus que pega e traz outro povo. É Deus que pega as tribos aqui, Judá e Benjamim, as tribos do sul, o povo dele, é Deus que leva eles de volta, né? É Deus comandando todas as coisas. Ele usa o povo dele e ele usa gente que nem está no povo dele. Mas a realidade do profeta Jeremias é essa. Só que depois disso, o que acontece? Depois disso, Jeremias tem essa realidade do encontro com Jerusalém, que ele chega lá e ele encontra a miséria de Jerusalém. Ele vê Jerusalém arrebentada, ele vê a consequência do pecado no meio daquela cidade. Ele vai ver que no meio daquilo tudo havia uma destruição, havia uma calamidade, gente sofrendo, gente desesperada, as viúvas, a experiência, a conversa que ele tem, e Lamentações vai mostrando isso nos seus 5 poemas, são 5 capítulos, 5 poemas, cada um tratando especificamente de uma coisa, dele chegar e ver essa desolação
consolação, né, dele conversar, de ver toda aquela situação, as emoções arrebentadas das pessoas, o templo arrebentado. Depois ele vê, num momento de oração, ele traz a esperança, a chamada de renovação para Deus, né? Volta o coração, a mente para Deus, e ele fala de novo dos pecados e da consequência do pecado, e encerra Lamentações, pedindo Deus para restaurar o povo dele, principalmente a partir do arrependimento. Esse povo, uma vez que eles se arrependerem, uma vez que esse povo voltar para Deus de todo o coração, eles seriam restaurados. Bom, isso é um pouquinho de quem é o profeta Jeremias, do que o profeta escreveu e do que fala aí no livro de Lamentações. Só que nós entramos no capítulo 3, que é exatamente esse lugar, esse episódio, esse momento em que Jeremias agora começa a pensar e mexer com a questão da esperança. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é sobre o movimento de esperança. Um movimento de esperança. É uma coisa assim, pensarmos juntos. A esperança, ela precisa trazer um movimento dentro de nós. Ela precisa agitar as coisas dentro de nós. Nós podemos estar vivendo as crises mais terríveis. Antes da quarentena, certamente você já vivia uma crise na sua vida, não é? E qualquer que seja ela. Você pode ter vivido no ano passado, 2 anos atrás, nesse ano, mas a gente vive crises. Crise com a gente mesmo, crise com o outro, crise da saúde, algum problema de enfermidade, algum problema financeiro, um problema conjugal, um problema relacional, o que for, a questão política, tudo isso aí vai ser chover no molhado, fica falando. Mas nós estamos, de novo, experimentando agora esse tempo de crise, esse tempo que traz desafios para nós. E um dos grandes desafios nossos hoje é esse desafio da esperança. Então, quando eu estou falando aqui sobre movimento de esperança, a primeira coisa é dar a ideia de que algo precisa se mexer com a gente, né? E algo que vem de Deus para nós. Porque senão a gente fica só olhando notícias, conversando com as pessoas, trocando mensagens, e não há um movimento que nos levanta, que nos anima. E à luz da palavra de Deus, esse movimento é um movimento de esperança. E sobre esse movimento de esperança, eu queria compartilhar algumas dessas características dele. Primeiro movimento de esperança, primeira característica, é que ele lida com o sofrimento ativamente. Ou lida ativamente com o sofrimento à luz da realidade. Então, um movimento de esperança, ele lida ativamente com o sofrimento à luz da realidade. O que é isso? Ele não nega o sofrimento, mas também não fica na inércia diante do sofrimento, não é? Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus estava falando do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele disse assim: bem-aventurados os que choram. Felizes, muito felizes são os que choram. Ou seja, parece uma coisa meio paradoxal, mas o fato é, não há como impedir que isso aconteça. Nós choramos, mas felizes. Há um escritor, um comentarista, que diz que no aramaico a expressão seria marchai, né? Mais até do que ser feliz, é marchai com ânimo os que choram. Olha que coisa interessante. E aí, nós precisamos pensar um pouquinho sobre essa realidade de que a esperança para valer, esperança com quem lida com Deus, ela faz a gente olhar para esse sofrimento todo, não ignorar, mas sermos proativos e não passivos. E aí, eu quero compartilhar com você algo que seja interessante, algo que eu acho interessante. Por exemplo, o significado da palavra esperança. A palavra esperança, ela vem do latim spes, que o significado é confiança em algo positivo, é uma expectativa otimista na realização daquilo que se almeja. Olha bem, o princípio da palavra esperança é spes, que tem a ver categoricamente com essa realidade da expectativa otimista na realização daquilo que se espera, daquilo que se almeja.
Então, esse é um negócio que faz a gente esperar, mas olhando para frente, como algo que vai manifestar, como algo bom que vem pela frente aí. Só que com o passar do tempo, na cultura e uma série de coisas, outro significado foi acrescentado a essa realidade da esperança, que em geral, é só esperar. Passivamente esperar. Esse termo esperar aí já não vem do latim, do spes. Ele vem do latim agora expectare. Expectare, que significa simplesmente esperar. Parar e esperar. É como um espectador, né, que só assiste passivamente o que está acontecendo. E a palavra de Deus não nos chama para ser esse expectare. A palavra de Deus nos chama para ser esse espessa. Esse que espera sabendo que algo bom pode nos acontecer. Algo bom vem, né? Por causa da palavra de Deus, nós sabemos disso. E eu quero acrescentar isso, um comentário que eu ouvi do filósofo e um teólogo brasileiro, famoso na mídia aí, que é o Cortella, o Mário Cortella, que ele diz o seguinte: a esperança que nós precisamos ter, ele estava falando sobre tempos de crise já há um bom tempo. Nesse dia, ele disse assim: a esperança que nós precisamos de ter é aquela do verbo esperançar e não esperar. E ele diz: esperançar é ir atrás, buscar e não desistir. Esperançar. E é engraçado que a palavra lá no hebraico para esperança tem a ver mesmo com esperançar na tradução dela. Então é ir atrás, buscar, não desistir. Não assistir passivamente e ficar olhando para o céu, ou ficar como aquela hiena lá do desenho animado que ficava, ó vida, ó céus. Alguns vão lembrar disso, tem gente que nem vai lembrar, não sabe nem do que eu estou falando, não é? Mas alguns podem perguntar para papai, mamãe, titia, que eles vão falar para você que tinha um desenho animado e tinha uma hiena que vivia fazendo isso. Ó vida, ó céu, ó terra, ó não sei o quê, tudo era uma lamentação. Essa é a passividade de quem não espera nada. Agora, esperança tem a ver com desenhar o nosso futuro. Quando eu falo em lidar ativamente com o sofrimento, é porque tem a ver em desenhar com o nosso futuro a partir do diagnóstico do nosso presente. O que é isso? O que é o diagnóstico do nosso presente? O diagnóstico do nosso presente é, se eu estou vivendo dias de quarentena, se a gente está vivendo dia de epidemia, de pandemia, de coronavírus, né, ou de outras ameaças que seja para a sua vida, eu olho essa realidade toda que me cerca e eu não nego que ela me cerca. Eu não corro dela, mas eu a enfrento. Então, a esperança precisa ganhar um significado diferente para nós, porque ela me chama agora a partir para cima. A esperança me faz agir, ela não me faz ficar parado. Ela me faz ir para frente. E se a gente olhar na realidade aqui do profeta Jeremias, em Lamentações, ele olhou tudo aquilo que estava ao redor dele, como a gente vê hoje. Como a gente vê no que está acontecendo no país, como a gente vê o que está acontecendo na nossa vida, muitas vezes, e os nossos relacionamentos, ou com a nossa saúde, e algumas vezes a gente fica como o profeta mesmo. A gente fala, olha, a minha esperança foi embora. Parece que a minha esperança em Deus desapareceu. Ele fala isso lá no versículo 17. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Essa é uma atitude assim, bom, tomei agora conhecimento, fiz o diagnóstico do presente, diagnóstico do que está acontecendo. É um fato, não tem como negar isso. Mas nós precisamos ser realistas, só que com a perspectiva correta, né? Não adianta ser pessimista. Eu acho que, apesar do pessimismo visitar o coração humano, e nem sempre vai ser fácil ter o pessimismo fora da nossa mente, porque nós somos humanos num mundo de humano. E humanos num mundo de humano vai ter que conviver com pessimismo, porque a gente sabe que nem sempre virão coisas boas, né, do ser humano. Mas nós precisamos ser realistas, com outra atitude em mente, quando tem uma perspectiva correta, principalmente se a gente acredita em Deus para valer. Você vai ver que no versículo 21 do texto que eu li, uma frase conhecida, uma expressão conhecida para aqueles que estão familiarizados com a Bíblia,
é quando o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Né? Já virou várias músicas, isso aí é tema de pregação, uma série de coisas. Mas a memória tem a ver com a mente. Eu quero trazer à minha mente aquilo que já foi guardado aqui e pode me dar esperança. E pode fazer com que eu levante. E pode fazer eu partir para a vida, eu viver. Né? E vai me animar a sair do quarto para a sala, mas a trabalhar em casa, ou aí no supermercado, ou aí no trabalho, se eu tenho que ir fora de casa, mas eu tenho expectativa, eu tenho que trazer a minha mente agora. É hora de trabalhar a minha mente. Para quem tem uma relação com Deus, com a palavra de Deus, é trazer à mente as promessas, tudo aquilo que Deus mostrou, tudo aquilo que Deus já falou, quantas experiências a gente já pode ter tido. Né? Nessa hora, é hora de lembrar dele, é trazer a mente, é trabalhar isso, é não deixar a mente ficar capturada pela inércia toda. Aí é a hora da gente ativar aquelas coisas que Deus colocou na nossa mente. Só que tem um detalhe, a gente só vai trazer à memória aquilo que tem. Se a gente não tiver, não tem como trazer. É ou não é? Isso é um fato. Isso é um fato. E por isso que nessa hora, para o profeta, era algo interessantíssimo. Por quê? Porque para ele era trazer à memória aquilo que ele conhecia de Deus. Aquilo que Deus tinha falado com ele. Agora, para o povo de Deus, talvez não fosse a mesma coisa. Por quê? O que tem gravado aqui dentro? Né? Que tipo de esperança está aqui? Às vezes a gente está lidando muito mais com o expectancy, né? A gente só espera. A gente acha o seguinte: eu acredito em Deus, eu sento e espero as coisas acontecer. Né? Isso é uma posição fatalista, assim, vai morrer. E deixa as coisas acontecerem assim. Mas essa agora é ter uma reação. A partir desse diagnóstico do momento, eu agora vou perceber que o sofrimento visita a minha vida, o sofrimento visita a sociedade, mas agora eu preciso andar para o rumo onde a esperança me chama para andar. A esperança me chama para andar num rumo. Esse rumo é um rumo certo. Então, não só de ter o ânimo em mim mesmo, mas de me tornar também um agente de encorajamento para os outros. Isso faz uma diferença enorme na nossa fé. Quando a gente olha na fé cristã e olha no Novo Testamento, a gente vai ver sempre isso. À medida em que nós servimos as pessoas, à medida em que nós cuidamos das pessoas, Deus cuida de nós. Por isso que o Senhor falou para a gente não andar ansioso por coisa alguma. É para a gente agir no dia, agir no momento, agir no presente, atravessar esse sofrimento todo. Né? Já teve, alguém disse isso, né? Que via de regra o que acontece na vida, se a gente não morre, né? O que acontece na vida é o seguinte: após uma noite, há sempre a possibilidade de uma linda manhã. Então é isso, é ter, depois desse momento de trevas, eu saber que eu estou caminhando no meio dele, mas eu vou chegar para amanhã, eu vou chegar para o outro momento que brilha, que clareia. Né? A esperança, ela é assim. Pedro, na carta dele, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: estai sempre preparado para responder com mansidão e amor a qualquer pessoa ou qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A nossa esperança não é uma coisa obtusa, não é uma coisa abstrata. Ela tem razão de ser. Ela tem razão. Ela tem sentido. O sentido da nossa esperança. Por isso que ela é ativa. A nossa esperança tem rumo. A nossa esperança nos leva para frente. E a esperança não chama a gente a correr, mas ela nos chama a enfrentar o sofrimento e os problemas com convicção. Por quê? Porque uma nova realidade está a caminho. E vocês sabem disso, assim como eu sei. A gente está vivendo dias de muita mudança, de muita transformação. E a gente sabe que está tudo sendo mudado. Nós estamos sendo mudados, a sociedade está sendo mudada. Agora nós, olhando para Deus, sabemos o seguinte: a despeito de todas as mudanças que vêm por aí, o melhor está por vir. Então, o movimento de esperança é esse aí. Ele lida ativamente com o sofrimento à luz da realidade. Segundo lugar, o movimento de esperança,
Ele renova no coração a fé ardente. O movimento de esperança renova no coração a fé ardente. Isso é como aqueles 2 discípulos de Jesus que estavam ali a caminho de Emaús, voltando de Jerusalém, cabisbaixos, tristes, por causa da situação toda, da frustração, da decepção, né, que eles tinham vivido. Jesus tinha sido crucificado, tinha morrido, tinha sido sepultado, e eles ficam lá com os discípulos, depois eles saem, estão indo ao caminho de Emaús, quando Jesus se manifesta a eles, começa a conversar com eles, e vai falando, está lá em Lucas capítulo 24, e vai falando, e até o momento em que eles param na casa, tem aquele momento eucarístico, né, de ação de graças. Jesus parte o pão e diz a palavra de Deus que naquele momento os olhos deles são abertos para reconhecer o Senhor. E logo depois Jesus sai e eles ficam conversando um com o outro. Aí um diz para o outro assim: não nos ardia o coração enquanto ele nos falava aquelas palavras e nos expunha as Escrituras pelo caminho? Não nos ardia o coração enquanto ele nos falava aquelas palavras e nos expunha as Escrituras? Está lá no versículo 32 de Lucas 24. Esse é o negócio de uma fé e ter ardente no coração sendo renovada. Enquanto Jesus caminhava com eles, enquanto Jesus ia falando para eles, se você lembrar o texto bíblico, Jesus fala para eles assim: olha, a palavra de Deus diz que ele começou a explicar lá de trás, veio da lei dos profetas, explicando tudo, toda a revelação que se cumpria nele. Explica tudo para eles. Enquanto a palavra de Deus era ministrada na mente, no coração deles, o coração deles pegava fogo, ardia o coração. Por quê? Porque a palavra de Deus era o contato com Deus. E não tem como ter uma fé renovada se não tiver um contato, uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, uma proximidade de Deus. Nós não temos desculpas. Na verdade, nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de ter momentos mais intensos com Deus, inclusive, nesses dias. A esperança, como renovação de fé, ela é fruto de um relacionamento com Deus que é uma relação progressiva. E não é uma relação estática. É uma relação que vai nos levando a crescer no conhecimento de Deus. Por isso que ela é um relacionamento progressivo, e eu falo de um movimento, e disse de Jesus e os discípulos, porque é uma caminhada, é uma jornada, em que Deus se achega, como Ele já tem se achegado a nós, como Ele está aqui hoje, como Ele está aí com você agora, aí dentro da sua casa, onde você está, Ele se achega e vai caminhar com você. E à medida que você buscar e trouxer Deus para dentro, e eu também, nós vamos sendo cada vez mais renovados por algo extraordinário que leva a gente a acreditar além do normal. Isso é uma fé renovada, isso é uma fé ardente, não é? O Henry Nouwen, que é um cristão que trabalham muito a questão de espiritualidade, a espiritualidade do coração, a partir da espiritualidade contemplativa, os pais do deserto e vários outros, mas escreveu livros sensacionais. Mas ele, num dos seus livros, que é Transformando o Pranto em Dança, em Alegria, ele diz o seguinte: olha, ao aceitar sem repulsa as dores da vida, poderemos encontrar o inesperado. Ao aceitar sem repulsa as dores da vida, poderemos encontrar o inesperado. Aí olha que coisa linda, ele diz assim: ao convidar Deus para participar das nossas dificuldades, nós fundamentaremos a nossa vida até os seus momentos mais tristes em alegria e esperança. Deixa eu repetir isso. Ao convidar Deus para participar das nossas dificuldades, nós fundamentaremos a nossa vida, até nos seus momentos mais tristes, em alegria e esperança. É isso. O movimento de esperança que renova a fé, e uma fé ardente dentro do nosso coração, é esse que a gente busca Deus para vir mais. Nós queremos que Ele venha mais, porque é isso que vai nos capacitar. Vale a pena lembrar que a esperança, ela é um dom de Deus. Quando Paulo escreveu lá aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior desses é o amor. Ele estava falando sobre os dons espirituais.
Ele começa a falar em Romanos, ali, em capítulo 12, 1 Coríntios 12, ele estava falando sobre os dons espirituais, e quando chega em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o dom do amor acima de todas as coisas. Mas aí ele cita a esperança, dentre os três que são maiores. Esse, por vários cristãos, várias tradições cristãs, vão chamar a esperança de virtude teologal. Né? O que é a virtude teologal? É uma das virtudes que a gente pode ter, que ela é capacitada dentro de nós pela ação de Deus. Ou seja, uma manifestação de Deus, é um dom de Deus para nós. E nesse tempo, nesse momento, se você e eu não tivermos uma ação de Deus, a nossa esperança vai ser o expectare. Vai ser sentar e esperar para ver o que vai acontecer. E nós podemos até nos entregarmos aqui a um fatalismo. Agora, se nós recebemos esse dom de Deus, essa visitação de Deus, nós buscamos, nós puxamos do jeito que for, do jeito que nosso coração nos chama, para trazer Deus para mais dentro de nós, da nossa casa, da nossa verdade, do nosso mundo, nós vamos experimentar esse espécie, que é esse de esperamos, mas andamos, que algo extraordinário vai acontecer. O C.S. Lewis, que é o autor famoso, por exemplo, ficou mais famoso aqui recentemente por causa das Crônicas de Nárnia, né? Mas o C.S. Lewis, no livro dele, falando sobre essa questão da virtude teologal da esperança, ele diz o seguinte: olha, a esperança é uma das virtudes teológicas. Isso quer dizer que um olhar voltado para a eternidade não é, como algumas pessoas pensam, uma forma de fuga ou ilusão, mas é uma das obrigações do cristão. Um olhar sempre voltado para a eternidade. Esse é o princípio da esperança. Eu vejo aqui, eu estou aqui, mas os meus olhos estão postos em algo que vai além. É algo que me chama, me faz acreditar no melhor que vem pela frente, me faz acreditar em soluções que vêm pela frente, me faz levantar bem, me faz ficar animado a despeito do sofrimento. A despeito do sofrimento. E nós precisamos encarar isso para valer, minha gente, porque, olha, depois que tantas coisas foram facilitadas, seja pela tecnologia, ou uma mudançazinha assim da economia, no início dos anos 90 para cá, 93, 94 para cá, no Brasil mesmo, a economia dá essa melhorada, então a gente muda até de classe social, de repente nós temos acesso a tantas coisas, né? Não só de tecnologia, na área da educação, né? Abriu-se faculdade em cada esquina, o curso superior vira uma coisa que quase todo mundo passa, quase todo mundo, eu estou exagerando, mas grande parte da população começa a ter. Nós vamos tendo acesso a tantas coisas, que a hora que qualquer uma dessas coisas ameaça ruir, a gente fica desesperado. Por quê? Porque nós vamos descobrir que a nossa esperança está muito mais nessas coisas do que em Deus. É ou não é? Muito mais nisso do que em Deus. E aí? Quando chega um momento de crise, porque a gente pode ter esperado no trabalho, pode ter colocado a esperança no dinheiro, na economia, pode ter colocado a esperança nos relacionamentos, no casamento, no filho, pode ter colocado no que for. Agora, a hora que a coisa sacode para valer, que mexe, que ameaça a vida, é que a gente vai descobrir que esperança é essa. Que esperança é essa? Então nós precisamos de um movimento dentro de nós. Mas um movimento dentro de nós que nos leve a andar para frente. E isso é na relação com Deus. Assim como os discípulos a caminho de Emaús, nós precisamos caminhar com Jesus. E aproximar de Deus cada dia mais. O escritor de Hebreus escreveu, e está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Isso é um princípio. Crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus dirige a história e Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Sempre, 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 sempre. Isso tem que fazer parte, né, da nossa alegria, do nosso louvor hoje nesses dias. Então, de novo, eu repito, nós somos chamados agora para caminhar com Deus. Assim como os discípulos a caminho de Emaús, com todas as frustrações, com todas as tristezas, com todo o sofrimento,
com todos os enigmas, os dilemas, com todas as faltas de respostas para a vida, nós precisamos andar com Jesus. Vai para a Escritura, vai para a oração, anda com Jesus. Como é que Jesus lidou com as pessoas? Como é que Jesus se relacionou com as pessoas? Como é que Jesus se relacionou com o poder, com a riqueza, com os políticos, com as autoridades, com os que manipulavam, com os que eram manipulados, com os que oprimiam, com os que eram oprimidos, com os que eram rejeitados, ignorados, desprezados, discriminados, com os doentes, com os enfermos? Como é que Jesus conversava com o Pai? O que é que Jesus esperava da vida? O que é que Jesus passou aqui nessa vida? Jesus foi tentado, Jesus sofreu, Jesus morreu. Mas Ele inaugurou um tempo extraordinário, que é o tempo da ressurreição. E a palavra de Deus diz que assim, se cremos nele, com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Ele inaugurou a nossa ressurreição. Portanto, já não tem mais nada que nos detenha aqui. Nada, nada, nada. Isso renova dentro de nós essa esperança. Então nós precisamos fazer tudo na imitação de Cristo. O movimento de esperança é esse, então, que nós estamos compartilhando aqui. No terceiro lugar, a característica desse movimento de esperança é que produz a certeira expectativa da salvação de Deus. Produz a certeira expectativa da salvação de Deus. Deixa eu dizer para você, vou repetir para você mais uma vez. O movimento de esperança lida ativamente com o sofrimento à luz da realidade. O movimento de esperança renova no coração a fé ardente. E o movimento de esperança produz a certeira expectativa da salvação de Deus. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, dizendo o seguinte: a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Nós fundamentamos a nossa esperança na fidelidade de Deus. Nós não estamos fundamentando a nossa esperança embora seja ótimo, e espero que tenha vacinas, espero que tenham pílulas, espero que tenha remédios, espero que tenham mais soluções, mas a nossa esperança não está nessas soluções, a nossa esperança está na fidelidade de Deus. Versículo 23 do texto que a gente está meditando nele, nós vamos ver Jeremias falando o quê? Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Bom, para nós da língua portuguesa, nós cristãos, sobretudo cristãos evangélicos, que cantamos os hinos, né, quando a gente lê aqui, grande é a tua fidelidade, talvez o hino não venha tanto à nossa mente, mas para aqueles de língua inglesa, de imediato, eles são remetidos a um hino, porque essa expressão grande é a tua fidelidade, no inglês, no texto em inglês, vem great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Isso é aquele hino, tu és fiel, Senhor. Mas você sabe o que significa fidelidade em hebraico? O termo hebraico, o significado dele é amém. Isso mesmo, amém. Fidelidade é o amém de Deus. Essa é a mesma expressão que é usada lá no segundo livro de Reis, capítulo 18, quando se referem aos próprios pilares do templo, porque era para ser algo firme, seguro e confiável, como uma rocha. E é isso que o profeta está falando. Deus é totalmente confiável. Então, o movimento de esperança, ele é esse movimento que produz a certeira expectativa da salvação de Deus. Como eu disse aqui, lembrar da fidelidade de Deus como hino, tu és fiel, Senhor. Porque a esperança em Deus é fonte de paz, é fonte de descanso, de aquietação da alma. Então, a esperança, ela é a transformação que ela paira no ar, é um movimento de alegria. Mas eu citei essa questão do hino aqui, porque foi desse versículo 23 que foi inspirado o hino. O hino, tu és fiel. Em inglês, great is thy faithfulness. E olha o que o hino fala. O hino diz assim: tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim.
tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Depois continua, pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. É por isso que o profeta chega nesse momento e ele diz assim, a minha porção é o Senhor, a partir do versículo 24. Ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. E aí ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Salvação do Senhor e isso em silêncio, a certeira manifestação do Senhor. Aguardar tranquilo, aguardar com tranquilidade, com plena certeza de que o Senhor vai nos livrar. Por quê? Porque a certeira expectativa da salvação de Deus, ela é sinônimo de esperança viva. E essa manifestação de esperança viva, ela chega até nós em paz, em alegria e em louvor. Bom, eu quero concluir esse tempo dizendo o seguinte, tem uma frase da Joni Eareckson, que é uma cristã, tem alguns livros já escritos, evangélica, e que ficou depois de um acidente. Ela até hoje vive numa cadeira de rodas, mas num dos livros dela, a Joni diz o seguinte, o melhor que podemos esperar nessa vida é uma espiada nas realidades brilhantes que temos pela frente. No entanto, basta um vislumbre, basta convencer os nossos corações de que quaisquer sofrimentos e mágoas que atualmente nos assolam não são dignos de comparação com o que nos espera no horizonte. Só pega esse finalzinho do que a Joni disse. Basta convencer os nossos corações, trazer à mente, de que quaisquer sofrimentos e mágoas que atualmente nos assolam não são dignos de comparação com o que nos espera no horizonte. Que esses são os dias de desafios, a gente não tem dúvida disso. Mas que esses dias de desafios na mente e nas emoções, e diante de todas as mudanças que a vida nos propõe, porque tudo vai mudar, tudo está mudando, e o mundo vai mudar, mesmo depois desse período agora, que diante de tudo isso, de todas as mudanças propostas, a gente possa se atirar, que nós possamos nos atirar sem medo, devotadamente, nesse movimento de esperança. Nós podemos melhorar, e nós devemos nos colocar nesse caminho, o caminho da esperança, no movimento de esperança. Então eu quero repetir isso para você. O movimento de esperança, ele lida ativamente com o sofrimento, à luz da realidade da vida. O movimento de esperança renova no coração a fé ardente. O movimento de esperança produz a certeira expectativa da salvação de Deus. O Senhor é bom, o Senhor vem, o Senhor está vindo, o Senhor está no caminho. E nós estamos à espera dEle, mas espera ativa. Quero trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. E só tem um que traz esperança para nós. Deus revelado em Jesus Cristo. Que seu coração se alegre nesse dia. Que seu coração não tema com as notícias. Por mais que elas mexam com a gente, que no momento em que a notícia, no momento em que qualquer ameaça chegar à sua mente, ao seu coração, traga à memória aquilo que dá esperança. Traz à memória a realidade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez, nós falamos com o Senhor, e a partir de tudo isso que a gente meditou na palavra do Senhor aqui nesse tempo, eu oro para que o Senhor crie
pelo Espírito do Senhor, um movimento de esperança dentro de cada um de nós, na mente, no coração, no nosso comportamento, nos relacionamentos, nas escolhas, nas decisões, nas atitudes, na oração, na nossa ação e reação, que tudo isso seja expressão de um movimento de esperança, de quem sabe de que o Senhor está perto de nós, que o Senhor está lidando, tratando com a sociedade, o Senhor está lidando, tratando com a sua igreja, mas o livramento do Senhor está a caminho também. Muito obrigado por isso, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, tua fidelidade é grande, tu és fiel até o fim. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, mais uma vez eu quero agradecer você pela sua presença aí onde você está, não é? E esse tempo que você participou com a gente aqui, desse culto, dessa experiência, né, de estarmos online, mas acima de tudo da experiência de poder orar, poder louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, adorá-lo e ao mesmo tempo ouvir a palavra dEle. Que isso seja um tempo de renovação, de cura, de transformação. Né? E mais do que esperar o pico de um momento de enfermidade, que a gente possa crescer e esperar o pico da intensidade da nossa fé e do nosso louvor a Deus crescer. Como a gente encerra os nossos cultos, eu quero encerrar aqui também ministrando a bênção apostólica. Vamos lá? Agora, amados irmãos e irmãs, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno e incondicional de Deus, o nosso Pai, as consolações, o conforto, a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, você que crê, você que se entregou para Jesus, e com todo o povo de Deus que está espalhado nessa cidade, nesse país, nas nações da terra e aguarda o seu triunfante retorno. Seja assim hoje, nesse domingo, nessa semana, nesses meses, para sempre e sempre. Amém. Ótimo domingo, Deus te abençoe muito, mesmo, encha sua casa de alegria, de paz, seu coração de tranquilidade, em nome de Jesus. E ao longo da semana a gente vai conversando por aí. Não deixe de checar o nosso Instagram, né? O Instagram da igreja, que é igreja.caminho. Vai lá dar uma checada durante a semana, seja nos stories, seja no feed, e você vai saber o que está acontecendo aí. Deus te abençoe muito. Grande abraço. Tchau.